Vamos agora meditar na palavra, abrir a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Primeiro Samuel, você sabe, no Antigo Testamento fala-se primeiro e não primeira, porque é macho. O Antigo Testamento é macho. E o Novo Testamento é fêmea. Primeira carta, segunda carta. 1 Samuel 23. Assentados como os irmãos estão. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Sabedor, porém, Davi de que Saul maquinava mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Orou Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá? Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros. Ficou na região montanhosa, no deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Que ele, o Senhor que protegeu Davi, nos abençoe, nos proteja, nos faça entender o seu recado nessa noite. Amém? O que temos aqui? Nós temos uma bela história. Uma bela história. Uma bela história é composta de enredo, tempo, espaço, personagens. Temos um personagem protagonista, aquele que as coisas em torno dele são articuladas. Ele é o grande articulador da história. Ele é o principal ator, que é Davi. Temos aqui, nessa bela história, temos também um vilão.
que é Saul. Temos o agraciado ou a agraciada ingrata. A agraciada ingrata, que é a cidade de Keila. Temos coadjuvantes, temos figurantes, temos um cenário todo montado nessa história, nesse capítulo, nesse episódio. Tudo organizado aqui. Como se fosse uma novela. Mas não é uma novela fictícia. É a realidade. A Bíblia é a verdade. Ela fala do que aconteceu. Ela é mensagem de Deus para nós nos dias de hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Essa história, ela começa com uma informação que você vê aqui no versículo 1. Foi dito a Davi. Isso é uma informação. Ela se desenrola à base dessa informação que chega a Davi. Uma informação que transformou-se num peso no coração de Davi. E que informação é essa? Eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Essa foi a informação. Então tudo se desenrola a partir deste dado. Os filisteus invadiram Keila, uma cidade, e estavam saqueando tudo que eles tinham. Os depósitos, os bens, os animais. Chama a atenção dos irmãos que trata-se de uma região agropecuária. Então, lá estavam os filisteus aprontando. E chegou isso aos ouvidos de Davi, essa informação. Essa informação não ficou só nos ouvidos de Davi. Essas informações, ou esta informação, chegou como um peso ao coração de Davi, que por sua vez, ele pega esse peso de que estavam maltratando, do que estavam usurpando, do que estavam roubando, saqueando Keila, os tais filisteus fazendo isso, e isso vai a ele de uma maneira que ele leva esse assunto para a oração. O problema do outro, o problema dos outros, atinge o coração de Davi. E ele pega aquele peso, aquela situação, esta informação de uma realidade, não era fake news, é verdade, é realidade, e ele vai orar por isso. E você vê isso no versículo de número 2. Consultou Davi ao Senhor. Aliás, no texto que lemos, de 14 versículos, o que mais Davi fez foi orar. Surgiu uma novidade, surgiu uma situação nova, surgia um impedimento, surgia um desencontro, surgia um peso. Davi pegava aquele assunto e ele submetia aquele assunto na oração. Isso está no versículo 2. Isso está no versículo 4. Então Davi tornou a consultar o Senhor. Isso está, a você que está acompanhando na sua Bíblia, no versículo 10. Orou Davi. Isso está no versículo de número 12. Perguntou-lhe Davi. Tudo oração. Mas veja que a oração de Davi, ou as orações de Davi, elas não ficam soltas no ar. Elas não ficam sem resposta.
Junto a isso, nós encontramos aqui que essas orações, elas foram respondidas. Todas elas. Impressionante. Todas as orações de Davi, nessa porção bíblica, nessa história, nesses versículos, elas foram atendidas. Temos aqui, portanto, a postura de alguém que demonstra ter comunhão com Deus. Como ouvimos aqui pela manhã, no estudo trazido pelo presbítero Alessandro, comunhão com Deus. Davi era um homem que tinha comunhão com Deus. Quem tem comunhão com Deus, fala com Deus, busca Deus, sabe que está sendo ouvido e saberá que terá resposta à oração que faz. Deus pode responder sim, Deus pode responder não, Deus pode responder espera. Pelo menos aí. Temos a certeza disso. E ele busca Deus. Quem tem comunhão com o Senhor tem direção ou unção do seu espírito. Pastor, o que é unção do espírito sobre a vida? Unção, irmãos. Um adolescente falou para mim uma vez: pastor, sabe o que é unção? Falei, sei, mas deixa eu dar uma nova definição. Diz aí, uns são, outros não. Eu falei, ai meu Deus, é certo que eu estou ouvindo isso? Uns são, outros não. Unção é uma capacidade que Deus dá para a pessoa seguir o caminho certo. Falar certo. Não falar na hora que tem que falar. Parar na hora que tem que parar. Prosseguir na hora que tem que prosseguir. Ter gestos e atitudes segundo o mover do Espírito. Esse tem unção. E essa unção deriva da comunhão com Deus. Do seu relacionamento com Deus. Vejam bem. Davi era alguém de Deus. Davi é alguém que tem unção de Deus. Davi é alguém que tem comunhão. Davi é alguém que ora e Deus responde. Olha, por exemplo, no versículo 2, se repete 4 vezes no texto. Consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai, e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Isso se repete no versículo 2, 4, 10, 11, 12. Quem é curioso vai lá depois verificar. Davi ora, Deus responde. Davi clama, Deus pisa. É sinal de gente que é tomado pelo Senhor, por conta dessa comunhão. Veja, Davi, ele com isso, nessa história, ele se revela como alguém sensível espiritualmente. Não é só sensível à presença de Deus, esse não é só, é muito, é tudo. Mas tem outras coisas que derivam disto. É sensível às pessoas que estão à volta, ao clima espiritual que está à volta, ao ambiente, a ter sensibilidade, discernimento espiritual, a ser uma pessoa que está colocando sempre como uma opção de ser usado por Deus nas demandas, nas necessidades, nas coisas que se deparam diante da pessoa na vida. Ele é sensível. Ele não tinha nada a ver com Keila. Nada. Mas alguma coisa tocou o seu coração. Dele ajudar Keila.
dele se disponibilizar a Keila. Isso porque ele tem uma sensibilidade maior. Veja ainda, Davi é alguém que, mesmo sendo sensível espiritualmente, e aí ele poderia, bem, é isso então. Ele não tem uma conclusão das suas impressões. Ele não tem essa conclusão como final, enquanto não tiver de Deus uma indicação. Enquanto não tiver de Deus uma confirmação. Ele é alguém que pega as suas impressões e submete-se, e submete os pesos, tudo na oração. Eu estou entendendo alguma coisa aqui me falando, alguma coisa está me atraindo aquilo, alguma coisa está me impulsionando para aquilo outro, alguma coisa está gerando um peso dentro de mim, há algo aqui que está me incomodando, e ele pega isso, por ser homem de Deus, porque não querer errar, e ele submete isso ao Senhor. Não é precipitado em tirar as suas conclusões de forma imediata. Veja alguém ungido. Quem é de oração não vive fazendo propaganda de sua oração. Quem é de oração não faz outra coisa senão orar. Falar com Deus. Quem ora de verdade jamais fica dizendo que ora muito. Orei muito. Quem ora de verdade, apenas ora. É suficiente. Mas estraga. Propaganda com a oração não combina. Por isso que alguém falou que temos aqui uma câmera aqui, outra ali, outra lá. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui atrás de mim. A igreja está toda monitorada por uma coisa e outra. O momento de é você e Deus. Eu não preciso divulgar que eu estou orando. Eu não preciso fotografar, filmar que eu estou falando com Deus, porque a oração não é para essa divulgação. Orar é falar com Deus. Então não é um tempo de publicidade. É um tempo secreto. É um tempo reservado. É um tempo íntimo. E coisa íntima não é para colocar na publicidade. Posso ouvir um glória a Deus aí, gente? Faz sentido o que eu estou a dizer? Tem um irmão ali enjoelhado orando, eu vou lá e vou filmar o irmão, a voz dele, vou botar ali a voz dele, vou pegar, entendeu? Para quê? Se o que ele está fazendo é para Deus. Deus não precisa de rede social, Deus não precisa de uma fotografia, Deus precisa de gente que simplesmente, despojadamente, objetivamente, não faz outra coisa senão orar. Davi é alguém que surgiu uma coisa, ele ora. Surgiu outra, ele ora. Sentiu uma coisa, ele ora. Ele coloca tudo sob a orientação de Deus pela oração. Já tem uma perguntinha para você. Você é assim? Paulo traduzindo isso. Antes de tudo, faça oração. Submete isso a Deus. Homem de Deus, homem ungido, é que pega isso e coloca para Deus. Ele é sensível. Ele poderia, irmãos, tuitar
Davi, estou falando de Davi. Ele poderia tuitar falando mal desses que sempre estão ao seu encalço, os filisteus. Falar das maldades dos filisteus. Poderia falar, divulgar sobre a vítima, que é a cidade de Keila. Ele poderia, Davi, crescer como crítico do assunto. Olha, que situação, como a gente vê hoje aí nas guerras por aí afora. Sempre tem aquele crítico de plantão. Davi não entra nesse caminho porque ele entende que é uma questão espiritual. E como questão espiritual, o assunto deve ser tratado como tal. Guerra é um assunto espiritual. Por quê, pastor? Porque é um assunto bíblico. Se é um assunto bíblico, ele é um assunto espiritual. E sendo um assunto espiritual, o tratamento dele é espiritual. Davi entendeu isso. Não quis ser um crítico, não quis ser um ativista das causas das minorias, dos fragilizados. Não quis defender uma bandeira, embora estivesse lutando por Keila, mas lutando espiritualmente. Não fez camisa pró-liberdade de Keila, não fez nada disso. Deu a resposta certa, a resposta espiritual, a disponibilidade espiritual para agir. Davi resolveu ser e agir como homem de Deus. E por isso foi orar. E por isso foi, ao orar, se colocar à disposição. Onde está isso, pastor? Está aí, ó, no versículo 2. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Irei eu e ferirei estes filisteus? Com isso ele está dizendo que se colocou à disposição. Com isso ele está dizendo que se compromete. Veja, tudo isso sendo tratado no ambiente da oração. Ele se compromete com Deus. Ele se submete. Porque ele não quer pôr a mão naquilo para o qual ele não foi chamado. Ele não quer estender a mão num arado que não é o dele. Por isso ele submete o assunto. Mas ele está lá. Irei eu e ferirei. Ou seja, está disposto a fazer o bem. Homem de Deus está disposto a fazer o bem. E o bem que Davi tinha como peso no seu coração era livrar Keila das garras dos filisteus. Não podemos nos esquecer, irmãos, que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Nós somos chamados para fazer o bem. E pastor, até aquela pessoa, E pastor, não. Até aquele cunhado chato, Até aquela vizinha que perturba, que incomoda, que não limpa o que suja, que não é ordeira, que tumultua, aí eu limpo o que ela sujou, eu organizo e ela desorganizou isso. Até nisso é fazer o bem. Até isso.
Se sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, pecamos. Davi não queria pecar. Davi queria acertar. Davi queria fazer o bem. Homem de Deus faz o bem. Quando eu falo homem, eu falo no sentido bíblico genérico. Tanto homem quanto mulher. Homem de Deus. Irei eu. O Senhor falou, vai e livra a Keila. Homem de Deus mesmo não está preocupado em ser popular. Olha o que diz aí no versículo de número 3. Deus diz para Davi no 2, vai e ferirás Keila e livrarás Keila. Vai, ferirás os filisteus e livrará Keila. Verso 3, porém, os homens de Davi, uns 600. Essa igreja lotada, mais um terço. 600 homens. Porém, os homens de Davi disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Deus havia dito, pode ir. E aí ele chega para os seus homens, os seus soldados, e aí, pessoal? Dá não. A gente está com medo aqui. A gente está tremendo as pernas aqui. Como é que a gente vai lá em Keila e lutar contra as tropas desses incircuncisos filisteus? Não tem jeito não. O que Davi faz? Ele querendo ser popular, ele, não, realmente, vamos lá, quem sabe, assim, quem é que está animado? Vamos animar o outro, e faz ali um mexido, e faz ali uma questão de convencimento. Não. O que Davi faz, gente? O que Davi faz? Verso 4. Diante do medo dos seus homens, eram 600, em torno de 600. Era 1 contra 600 na questão de ir. 600 não queriam ir, e ele tinha no coração o desejo de ir. O que é que você faz? É a maioria, né, pastor? Sendo a maioria, acabou. Sejamos democráticos, sejamos congregacionais. Verdade. Mas aqui é uma questão espiritual. Você já ouviu falar numa coisa chamada teocracia? Deus se revelando no meio do povo, a sua vontade, para não ser a minha nem a sua, mas ser a dele no meio de nós. O que é melhor para nós? É a vontade da maioria, a vontade de um, ou a vontade de Deus manifestada entre nós? A vontade de Deus, irmão. Ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que inicialmente tremamos as pernas, ainda que inicialmente dá vontade de fugir da missão, aquele que nos convocou nos garantirá a vitória. Aquele que nos alistou, aquele que nos chamou, aquele que nos arregimentou, é aquele que se apresenta como general de batalha à nossa frente. Se ele disse, vai em frente, é porque ele já está na frente. Mas ele tem 600 contra. Como é que resolve esse problema? Deus havia dito para ele, vai. Ele tinha uma impressão no início. Submeteu-se essa impressão a Deus. Deus confirmou que aquele peso, aquela impressão, era Deus mesmo agindo nele. E ele ouviu, pode ir lá, vai, estou contigo. Ele chega para os seus pares, 600. Vamos lá, pessoal. Ih, rapaz, que ir lá o quê? Você bebeu, Davi? Bebeu de 1 a 51? Bebeu Heineken? Davi, estamos com medo aqui. O que o homem de Deus faz? O que o homem de Deus faz? O homem de Deus não entra em pleito, não entra em contenda. O homem de Deus apenas faz o quê? Verso 4, olha o que diz aí, ó.
Vamos ler juntos? Está ali? Então, Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. É a palavra de Deus contra o sentimento dos 600 homens. E Davi no meio. Se Deus diz uma coisa, o povo está dizendo outra. O homem de Deus submete essa coisa de novo ao Senhor. Davi pega essas informações, essas reações que vão chegando, e ele vai colocando na oração. Chega mais uma e ele coloca na oração. Chega outra e ele coloca na oração. Então, Deus confirma isso. Não está preocupado em ser popular. Não está preocupado em agradar pessoas, enquanto Deus é desagradado. Se na questão alguém tem que ser agradado, é Deus. Deus deve ser agradado sempre, ainda que fiquemos inicialmente desagradados, ainda que tenhamos alguma dificuldade. Mas a postura de Davi era de alguém que não estava interessado em ser popular. Ele não era populista como muitos políticos o são. Ele era homem de Deus, sério com Deus, querendo fazer o bem, seguindo a direção de Deus. As barreiras que estão surgindo nessa caminhada, todas elas submetidas a Deus. E é o próprio Deus que se encarrega de tudo. É o próprio Deus que vai na frente, derrubando barreiras, convencendo corações, indo adiante e manifestando a vontade dele. Homem de Deus não está preocupado em ser popular. Homem de Deus continua ainda na oração, ainda dependendo de Deus. Veja que ele é uma pessoa, esse homem de Deus, que não quer ser popular, mas que tem postura de liderança. Olha aqui o que nos diz agora o versículo 5. Alguma coisa aconteceu entre o versículo 4 e o versículo 5. Eu espero que você esteja acordado, esteja com a sua Bíblia aberta, olhando e dando a sua melhor atenção à palavra de Deus, porque essa palavra pode levantar homens e mulheres de Deus aqui nessa noite. Essa palavra pode ser um reviravolta na tua vida. A terra precisa de homens que foram moldados pelo Senhor, e sendo resposta dele no meio da geração que vivemos, corrupta, sanguinária, politiqueira, maligna. Deus quer nos levantar como resposta dele. E você já está vendo que o negócio está na oração, na tua intimidade com Deus, na tua comunhão com Deus. Agora olha no versículo 5, alguma coisa aconteceu. Porque no versículo 5 ele encontra: partiu Davi com os seus homens aquele, pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Peraí, gente, peraí. No versículo 3, estavam com medo de saírem de Judá para ir para Keila contra os filisteus. No versículo 4, Davi submete isso ao Senhor e Deus confirma: vai lá que eu vou dar a vitória. E aí parece que não tem discussão, parece que não
tem outros apelos, parece que não tem um bem casado, não tem um arranjo, não tem peraí, a gente faz isso, mas faz aquilo, vamos aqui juntar as ideias, parece que não tem nada disso, porque o versículo sequente, que é o versículo 5, mostra Davi se levantando e indo, e atindo os 600 que estavam com medo. Cadê o medo dos 600? Eles não só foram a Keila, foram lá, deixaram o medo em Judá, pelejaram contra os filisteus, venceram a batalha, pegaram despojos, e Deus deu a vitória e o livramento para Keila. Mas já agorinha atrás já não estava esses 600 com medo, e agora já estava lá na guerra. Pois é, quando a gente depende de Deus, quando a gente anda em comunhão com Deus, quando a gente ora, Ele muda o coração, não é só de um, não é só dos 600, Ele muda o coração de quem Ele quer mudar. A Bíblia diz em Provérbios que o coração do rei está na mão do Senhor, e este, o Senhor, inclina o coração do rei para o lado que ele quer. O rei acha que quem manda agora sou eu. O presidente acha que agora quem manda sou eu. O pastor pode até achar que ele manda alguma coisa, mas quem segura o coração do líder, do presidente, do governador, do prefeito, da autoridade, e inclina para um lado e para o outro, é o Senhor. Quem comanda tudo é Deus. É Ele quem dá as autoridades. Mas pastor, não fala isso não. Pois é Ele quem dá as autoridades. Para o nosso bem. Pastor, não estou vendo bem nenhum. Mas é Ele quem dá as autoridades. Ele chamou Ciro, que nem crente era, de meu servo, para cumprir um desígnio dele sobre o povo de Israel. Há desígnios de Deus a se manifestar, e ele usa quem ele quiser, crente, não crente, alto, baixo, gordo, magro, homem, mulher, ele usa quem ele quiser, para que o propósito dele se cumpra. Você acha que os homens comandam? Quem comanda tudo é aquele que está assentado num alto e sublime trono. Ele tem a vara de ferro, tem o cetro na mão, rege as nações, estabelece tempos e épocas e levanta homens de Deus para apontar para Ele, para depender dEle. Davi levanta e vai, e os homens, de maneira miraculosa, vão atrás de Davi. Seguem o seu líder. Não tinha ali grupo de WhatsApp paralelo para assim, Davi é doido, hein? Não tinha isso. Seguiram. E houve salvação em Keila. Ela falou, Keila? Delícia. É só falar delícia, né? Homem de Deus, terá sempre à sua volta gente usando o nome de Deus em vão. Gente, eu vou repetir. Homem de Deus. Você é homem de Deus? Você é uma mulher de Deus? Homem de Deus terá sempre gente à sua volta que usará o nome de Deus em vão. O que é usar o nome de Deus em vão? Sem objetividade, de qualquer maneira, sem a motivação certa, com a boca torta do cachimbo da religião humana. Veja aí o que diz o versículo 7 e 8. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, Deus, olha aí gente, olha aí ó. Onde está?
Deus entregou Davi nas minhas mãos. Olha o pensamento do cara. Ele bota Deus no meio do negócio. Davi estava em Keila, por orientação de Deus, fazendo o bem que Deus queria que Davi fizesse. Essa notícia chegou a Saul, e Saul disse: Deus entregou Davi na minha mão. E se eu usar o nome de Deus em vão? Ele está encerrado, pois encontrou numa cidade de portas e ferrolhos. Não vai escapulir. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse aquele e cercasse Davi e os seus homens. Isso é usar o nome de Deus em vão. Enquanto Davi pergunta a Deus se ele deveria fazer o bem, e Deus fala: vai lá e faz. Saul escuta que Davi está em Keila, e logo acha, sem orar, sem ter uma direção de Deus concreta, invenção da sua mente, que ele estava em Keila porque Deus havia dado Davi na mão dele. Homem de Deus terá sempre à sua volta gente usando o nome de Deus em vão. Olha aí. Só que o homem de Deus sabe aonde resolver as suas demandas. Ele sabe. Não muda a estratégia, não muda o ritmo, não muda o compasso, não muda a postura, continua resolvendo as suas demandas pela oração e a resposta de Deus. Verso 9. Sabedor, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traze aqui a estola sacerdotal. Versículo 10 diz o quê? Fala com a boca cheia, crente. Orou Davi. Orou Davi. Ele sabe que é coisa espiritual. Então ele trata de maneira espiritual. Saul vem com o povo para guerrear contra ele. O que é que ele faz? O que ele faz? De novo, ora. E aí, Deus, o que eu faço? Ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. Disse o Senhor o quê? Saul descerá. É verdade isso que você ouviu. Verso número 12, perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Keila a mim e aos meus servos na mão de Saul? Respondeu o Senhor o quê? Entregarão. A demanda aumentou. Por um lado, Saul está chegando, usando o nome de Deus em vão. Por outro lado, de maneira absurda, Keila, que foi agraciada, abençoada através de Davi e os seus homens, agora Keila está sendo ingrata. Está sendo ingrata. Nessa hora, Davi tinha duas opções: ou lamentar o bem feito, se vitimar. Poxa, fui lá numa luta terrível, dei a vida,
dei o litro, dei o sangue, né? Convenci os homens a irem comigo, libertei essa cidade, abençoei esse povo, e agora, esse povo, né? Me entrega para Saul. Ô povo ingrato, tá vendo? Fazer o bem, o que dá? Olha o troco. Tem gente, crente, que fala assim. E quando fala, está se autodesestimulando a prosseguir fazendo bem. E não só se autoprogramando, se estimulando a não fazer o bem. E quando diz isso, afeta os outros também a não fazer o bem. Ou seja, o diabo fica do lado de fora batendo palma. Davi não se vitima. Davi não lamenta o bem que foi feito. O bem foi feito, ele já foi feito. Não vai lá tirar noves fora, tirar a questão com a cidade de Keila. Peraí, pessoal, tá pensando o quê? Vim aqui um dia desse, olha aí o livramento que trouxe para vocês e agora vocês fazem isso comigo. Davi não faz isso, não vai discutir, não vai brigar, não vai exibir o bem feito, não vai fazer isso. Por que o crente, o homem de Deus, não faz isso? Porque o bem que o crente tem que fazer, faz por obrigação. Faz por obediência. Faz mesmo que o outro não mereça. Nas nossas relações humanas, trabalhamos muito nessa questão de eu faço bem a quem me faz bem. Só que, de forma espiritual, quem faz o bem a quem te faz bem, assim faz os pecadores. Quem empresta a quem pode devolver, assim faz os pecadores. Já recebeu a recompensa. No Evangelho, o bem é obrigação e não é moeda de troca. Você faz o bem e pronto. Faz o bem como que feito para Deus, como uma oferta que você apresenta no altar. O fogo consome aquela oferta, sobe a fumaça para Deus, Deus se agrada com aquela oferta e ela não existe mais. E por que é que você quer pegar a oferta que não existe e querer usar como moeda de troca? Isso é hipocrisia, isso é falta de entendimento, isso é falta de espiritualidade. Que Deus nos levante homens e mulheres espirituais. Trabalhei muito nessa igreja. Fiz tanto, fiz tanto, fiz tanto, fiz tanto. Você fez porque era obrigação tua fazer. Você foi tirado de uma zona de maldito e colocado num ambiente de bendito. Você era maldito, agora você é bendito. O bendito faz bem, como essência da sua vida. Os benditos filhos de Deus são máquinas de produzir o bem. E quando surge uma oportunidade de fazer o bem, não perca essa oportunidade. Porque às vezes nela está a chance da outra pessoa ver Deus na sua vida e nas suas ações. Às vezes a pregação do Evangelho, o nosso evangeliquez, não é compreendido pelos ouvintes, pelas pessoas com quem nós convidamos.
Mas a linguagem do testemunho, a linguagem da postura cristã, ela exala também o poder de Deus, a vida de Deus, o caráter transformado de homem de Deus, exala o Deus que habita em sua vida. Eu não quero fazer o bem para essa pessoa não, pastor. Não merece. Você merecia ser salvo? Você merecia ser salvo, ser gente boa. Tudo que você é em Cristo não foi pelo teu mérito. Porque se fosse pelo teu mérito, o mérito não repousaria sobre Jesus. Todo mérito, toda honra, toda glória é de Jesus. Usurpar o mérito de Jesus é pecado. Nós fomos salvos não pelo nosso mérito. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Bem que a gente não merece. Ninguém merecia nada. E porque na hora da tua vez de você produzir o bem que está em você, você fica com dificuldades. Talvez para você ouvir isso aqui mesmo. Deus quer levantar você, abrir os teus olhos à realidade de você ser uma mulher de Deus e não uma perua evangélica. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, não religioso, que fica se pegando a vírgulas e pontos de lei, mas um homem de Deus, que depende de Deus, que busca Deus. Davi ou lamentava, ou se vitimava. Poxa, tá vendo aí? Tem a vida pelos caras, e os caras agora, ó, me entregam. Poxa, tamanha ingratidão. Isso já não é problema de Davi. Isso é problema de Keila com Deus, e não de Davi com Keila. Ou descobrir o que Deus terá. Se a coisa deu ruim, se a coisa travou, se aquilo normalmente aconteceria, não aconteceu, alguma coisa Deus tenha por aí, alguma coisa Deus está estabelecendo no ar. E eu chamo a sua atenção ao versículo 13. Olha esse então aí, ó, do versículo 13. Ele é maravilhoso. Ele é conclusivo. Davi pensou. Saul vem, vem. O inimigo vem, vem. E vem babando no canto da boca, querendo te destruir. Keila vai me entregar? Vai te entregar na mão de Saul. Meu Deus, é mesmo? É, vai te entregar. Então, versículo 13. Então, se dispôs Davi com os seus homens, uns 600, saíram de Keila. Eu acho engraçado isso aqui. Sem deixar nenhum agravo. Saíram de Keila. Olha aí. E se foram sem rumo certo. Se dispôs, saíram do lugar que foram abençoados, sem rumo certo. Meu Deus, pastor, sem rumo certo é complicado. Até agora estava tudo certinho. A impressão, colocar debaixo da orientação de Deus, a confirmação, os homens que foram convencidos pelo próprio Espírito de Deus, a vitória consumada, a chegada de Saul, e aí tudo estabelecido, que estava tudo indo certinho, mas de repente, agora o que sobra é se dispor, não para atacar,
se dispor com seus homens, que foram convencidos pelo Espírito para ali estar. Davi corre o risco de, tá vendo só, Davi? Tá vendo? Bem pensei eu que isso aqui não ia dar certo, não ia dar bom. Mas isso aqui fazia parte de um plano de Deus. A história ainda não acabou. Nós somos muito apressados em querer antecipar os capítulos das novelas, das histórias. Quem está vendo novela aí está doido para saber qual vai ser o final. Na vida espiritual, o final é de glória. Entenda isso. O final é de glória para os homens e mulheres de Deus. Mas pastor, até agora não estou vendo glória nenhuma. Eu estou vendo Davi se dispondo com seus homens para sair de Keila, o lugar que eles abençoaram. Foram sem rumo certo, não deu bom isso aí não, pastor. Foram sem direção. Mas você não falou que unção é ter uma direção. E agora um homem que diz que tem direção de Deus está sem rumo certo, sem direção certa. Ah, querido, vai aprendendo com a palavra. A direção de Deus para Davi é ficar sem rumo certo. Essa era a unção. Seguir o caminho sem rumo certo. Seguir o caminho das incertezas. Seguir o caminho longe da zona de conforto. Imagina Davi em Keila. O pessoal, naquele momento que recebeu a vitória, fazia: Davi, vem almoçar na minha casa segunda-feira. Vou assar aqui um contrafilé maturado. Hein? Vem, Davi. Aí na terça-feira, outra família: Davi, na terça tem vaga na agenda com seus homens? Eu vou matar 3 bois. 3 bois. E a gente vai comer boi com carne até. Aí Davi, terça-feira, com seus 600 homens, comendo boi. Na quarta-feira, pastor, vai ter um rodízio de pizza. Numa zona de conforto. Do dia para a noite. Estava sem rumo certo. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, o que diz aí? Plim. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, o que aconteceu? O que aconteceu, gente? Veja, o caminho de cessar o mal maior foi o caminho incerto. Deus deu um S em Saul. Deu um perdido em Saul. Quem fez isso não foi Davi, quem fez isso foi o Senhor. Enquanto ele ia sem rumo, e talvez alguém ache, sem direção, sem unção, Davi perdeu a unção. Perdeu nada, seu bobo. A unção repousava em Davi. Os liderados seguiam Davi. Enquanto ele ia, cessou de persegui-lo. Verso 14, permaneceu Davi. Aonde, irmão? Fala com a boca cheia. Aonde? Verso 14, leia comigo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Sem rumo certo, no deserto, na região montanhosa, mas toda essa configuração era lugares, o quê? Seguros. No lugar seguro, Deus traz grande livramento para nós. Por que o ônibus quebrou? Por que o carro furou pneu? Por que eu adoeci?
Por que que me aconteceu isso, mais aquilo outro? É Deus te alocando no lugar seguro, ainda que você não entenda direito o negócio. Porque é deserto, é sem rumo certo. O que é que eu vou fazer agora da minha vida? É lugar seguro de Deus para você. Ele está te livrando e você não está se apercebendo. Ele está te guardando e você não está percebendo. Ele está te livrando de uma queda, Ele está te livrando de uma escorregada na fé, Ele está te livrando. O Deus de Israel livra os seus. Ainda que te pareça esquisito. Por isso que crente passa pelo deserto. Não, está repreendido o deserto na minha vida. Idiota. Idiota. Não estou mandando ninguém procurar deserto aí aleatoriamente, não. Mas você precisa entender uma coisa: ou a tua vida é guiada por Deus ou é guiada por outra coisa. A tua vida é guiada por Deus? Você colocou o timão da tua embarcação na mão de Deus? Colocou? O volante do carro da tua vida na mão de Deus? Você não fez isso? Não faz isso? Então, se a estrada é esburacada, não reclame. Se tem montanhas a subir, não reclame. Se tem montanhas a descer, não reclame. Porque quem está conduzindo a tua vida é o Senhor. O problema é que você foi viciado em só ver vitória quando a coisa é agradável ao seu ego. Quando a coisa é para treinar a sua vida, treinar o seu ego pula. E aí você tenta fugir para umas teologias malucas que tem por aí. Como diz aquele slogan de uma certa igreja: pare de sofrer. É bíblico isso, pastor? É bíblico isso? Pare de sofrer. É bíblico isso, pastor? O que Jesus falou a esse respeito? No mundo tereis o quê? No mundo tereis o quê? O que são aflições, minha gente? Sofrer. Pedro vai dizer: foi-nos dado o privilégio não só de crer, mas de padecer. O que é padecer mesmo, gente? Então, o tal pare de sofrer não sai da boca de Jesus. Se não sai da boca de Jesus, de alguma boca saiu. Mas que de Jesus, da de Jesus não foi, não. Qualquer teologia aí, na prateleira gospel, pode agradar a quem não quer seguir a direção de Jesus. Não, pastor, os tempos são outros. É só vitória, só vitória. Pois é. Um tempo desse, Jesus falou assim para os seus discípulos: entre no barco, atravesse enquanto eu vou para o monte despedir as multidões. Me despedi das multidões. Quando os discípulos estavam no meio do mar, houve um temporal, o barco estava afundando, e não foi só uma vez, foram duas vezes. Uma porque eles obedeceram e a outras com Jesus no barco. E de repente eles apavorados ali, tirando água do barco com caneca, e entrava mais água do que saía, porque eles estavam obedecendo. Mas a história ali não terminou. Me aparece Jesus andando sobre as águas, aleluia. Andando sobre as águas. Aí repreendeu o vento, emudeceu, aquietou o mar, repreendeu o vento e houve bonança. Aquele temporal era anúncio da glória de Deus a se manifestar. O céu, diz o hino, fica mais brilhante após o temporal. Qual é o temporal que você está vivendo?
Qual é a tempestade que você está vivendo? Não é o final da tua história. O final da tua história é glória. Mas persevera! Esse negócio foi tão marcante na vida de Davi. Foram sem rumo certo, no deserto, nos lugares seguros, na região montanhosa, no deserto, que lá no deserto, lá nesse lugar, ele apelidou de, olha no versículo 28, por favor. Pelo que Saul desistiu. Buscava-o todo dia, mas chegou um ponto e falou assim, não dá mais para perseguir. Pode perseguir, mas vai parar de perseguir. Aleluia. A luta não é para sempre, a luta não é eterna. O teu momento de temporal não vai ficar a vida toda. A noite não dura sempre. O dia acontecerá. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. Por esta razão, Davi chamou aquele lugar de quê mesmo? De quê? Pedra de escape. Deus tem uma pedra de escape para você nessa noite. Deus tem uma pedra de escape para você, que é homem de Deus, mulher de Deus, que entende que as fases da vida, elas são pedagógicas, visa o teu crescimento, visa o seu amadurecimento, para formar em você, forjar em você, mais ainda, homem de Deus, mulher de Deus. Esse ano 2024, seja as suas atitudes semelhantes ou parecidas às de Davi. Semelhantes ou parecidas às de Davi. Pedra de escape é a pedra que Deus deparou para ser o marco divisório da minha vida antes e daqui para frente. Que Ele nos abençoe.